Bem, gente, olá, boa tarde. Eu estou aqui com a fisioterapeuta Jandira Maria de Freitas. Ela é fisioterapeuta intensivista do Hospital Francisca Mendes. Obrigada, Jandira. Agradeço muito a tua disponibilidade, tá? Obrigada a vocês. Espero poder ajudar. Tá, Jandira, eu queria falar contigo sobre o seguinte: um dos sintomas mais conhecidos da COVID é a falta de ar, é o problema respiratório, né? Realmente, esse é o sintoma mais evidente da COVID? E como é feito o trabalho com pessoas que apresentam esse sintoma? Sim, quando o paciente apresenta falta de ar, a gente já fica um pouquinho preocupado, porque a falta de ar, ela acompanha outros sintomas. Então, quando ele chega nesse momento de sentir a falta de ar, a gente já liga a luzinha do alerta, né? E vê o que a gente precisa fazer com aquele paciente. Aí tem que fazer avaliação de oximetria de pulso, para ver como é que está a saturação de oxigênio, frequência respiratória, ver se esse paciente precisa de algum tipo de oxigênio terapia, e aí para tomar as medidas mais adequadas para aquela situação. Aí, com os exames feitos, com a avaliação feita, a análise total da clínica do paciente, aí é determinado cada procedimento. E aí a gente tem, quando não é tão grave, tem situações que a gente consegue aumentar esse padrão, né, melhorar o padrão respiratório com exercícios ativos assistidos, com cicloergômetro, com incentivador respiratório, e aí a gente vai orientando os pacientes a fazer todos os exercícios, vai do cuidado mais intensivo, se ele precisar, né? A oxigênio-terapia não foi suficiente, ele continua com a saturação baixa, a frequência respiratória muito alta, aí ele já precisa de uma intubação, aí a gente, junto com a equipe, auxilia nessa intubação, ajusta os parâmetros ventilatórios do ventilador mecânico e fica acompanhando o paciente até o momento de extubar, que é quando a gente começa a fazer um desmame ventilatório dos parâmetros para ele conseguir realmente respirar novamente sozinho. E aí é quando faz a retirada do tubo. E aí ele começa a fazer uma reabilitação pulmonar. E aí a gente pode usar os exercícios ativos, exercícios passivos, o cicloergômetro, o incentivador respiratório, tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar com esses pacientes. No momento mais crítico, no intra-hospitalar, quando ele sai do momento de crítico, né? No momento crítico, ele ainda está internado, mas ele ainda tem aquela assistência, e também no pós-alta, né? Quando ele sai do hospital. Então, tem várias fases. Para cada fase, a gente tem uma técnica diferente. Tá. Uhum. Quando os pacientes fazem a tomografia, é nítido, né, as lesões pulmonares. Então, elas têm que ser tratadas. Nem sempre precisa passar por intubação, mas aquelas lesões, elas existem. Então, mesmo depois deles tomarem a medicação, se não for um paciente que fique internado, eles têm que fazer essa reabilitação pulmonar. Porque apesar de eu estar tendo contato com bastante pessoas infectadas, eu ainda, graças a Deus, ainda não testei positivo. Eu ainda está negativo o meu exame, graças a Deus. Mas o que eles relatam muito é uma sensação de afogamento, é uma sensação de querer buscar o ar e não conseguir. Então, para isso, tem uma série de fatores que ajudam a gente
desde a nossa avaliação, porque se o exercício respiratório, o incentivador respiratório, né, e o cicloergômetro não for suficiente, tem também a utilização de ventilação não invasiva, que é um aparelhinho que não é o ventilador mecânico, é ventilação não invasiva, que é um aparelhozinho portátil, que usa uma máscara oronasal, que isso geralmente quem usa são pacientes, né, que pós-Covid eles ficam ainda com bastante dificuldade respiratória, ou então os pacientes que têm a Covid, mas não precisam ainda dessa internação. Só que o que é que tem? A gente também tem umas recomendações da OMS, né? Sim. Então, por isso que o protocolo é de falta de ar, a gente faz uma avaliação, a gente tem até um aparelho, eu posso até mostrar aqui, o oxímetro portátil. Esse oxímetro, a gente coloca, né, ele consegue medir a quantidade de oxigênio periférica e o batimento cardíaco. Então, a gente tem como fazer uma avaliação através desses parâmetros para ver se a pessoa precisa de ventilação mecânica, através da quantidade de oxigênio que ela apresenta, através da frequência respiratória que ela apresenta. Não é todo mundo, tem que ter indicação clínica para poder usar. E aí tem também os exercícios, né, com incentivadores respiratórios, que tem esse daqui, ó. Que a pessoa sofre, né? Que isso daqui dá para fazer um treino respiratório. O cicloergômetro, que eu também tenho aqui para mostrar, ó. Né? Isso tudo ajuda, porque a pessoa precisa prevenir e precisa tratar, né? Para poder voltar, né, a ter aquela função pulmonar restabelecida. Entendi. E ainda é cedo para dizer se essas sequelas que a pessoa que se infectou de Covid, se elas são a longo prazo, né? Quer dizer, se isso é só recém-recuperados, que precisa fazer esse trabalho, que eu gostaria até que tu explicasse qual é esse trabalho depois, mas ainda vocês não podem dizer se isso vai ser, por exemplo, por um longo período ou não. Isso a gente tem que ver, acompanhar com os exames de imagem, ou raio-x, ou tomo, para ver se essas áreas acometidas, ela, assim, se tiver necrose, vai ficar aquela lesão ali. Se for só uma atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos, né? Aí a gente pode trabalhar, né, com a pressão, com os exercícios, e a gente pode sanar essa situação de atelectasia. Mas se tiver necrose, a necrose ela é irreversível, né? Se tiver essa situação que acontece. Então, a gente tem que acompanhar realmente por imagens. Tem que fazer exame. E aí, só que as pessoas conseguem se reabilitar. Se reabilitar. Se fizer o tratamento e outra, com a ajuda também do médico que esteja acompanhando, eles estão também prescrevendo sabe aquelas bombas que os asmáticos usam, de broncodilatador? Pois é, tem umas bombinhas que estão sendo prescritas para as pessoas, para ajudar nessa falta de ar também. Então, tem uma série de fatores. Tem a medicação, tem exercício, tem os exames, né? Então, tem uma série de situações que a gente consegue ajudar a reverter.
E quem está em casa, por exemplo, como é que alguém que ainda não se infectou ou alguém que está com um problema respiratório leve está em casa, como é que pode ser feita essa prevenção? Assim, aumentar a capacidade pulmonar. Isso é bem importante. Principalmente os idosos, os obesos, tá? Idosos, porque são um grupo de risco bem importante, que a gente fica ali de olho. Por quê? Porque o nosso principal músculo, né, da respiração é o diafragma. Então, se o paciente ele está muito sedentário ou então está com sobrepeso, essa pressão, né, do sobrepeso, ela comprime os órgãos e retifica o diafragma, ele fica desfavorecido, então diminui a capacidade respiratória. Assim também como os idosos que são muito paradinhos, né, estão muito sedentários, não tem assim uma capacidade respiratória adequada, então a gente tem que ficar de olho. Ou até aquelas pessoas que estão saudáveis, mas também estão muito sedentárias. Por quê? Tudo ajuda o sistema respiratório. A caminhada, o nadar, tudo. Mas a pessoa, às vezes, na quarentena, nem todo mundo tem espaço para poder fazer uma caminhada, um exercício, né? E com a fisioterapia, isso é possível. A pessoa pode utilizar esse aparelho fazendo as séries, né? Os idosos, os obesos, as pessoas que estão sedentárias, elas conseguem trabalhar a função pulmonar, né? Com esse tipo de incentivador respiratório que ajuda bastante. Aí tem os exercícios que a gente ensina, que é a da respiração, porque a nossa inspiração ela é ativa, né? A gente precisa do trabalho dos músculos para fazer a inspiração. A expiração, o soltar, é passivo. Então, se a gente praticar essa respiração diariamente, inspirações profundas de puxar o ar, soltar o ar, né? Puxar e solta tudo, puxar várias vezes e soltando, puxa pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pela boca, fazendo aí umas 3 séries de 10 desse. Tem o quê? Tem a elevação, a respiração com a elevação dos membros, que a gente imita com os membros os movimentos da caixa torácica, da inspiração que a gente pode inspirar, ó, em tempos, inspiração em tempos, ó. 1, 2, 3, aí solta, tá? Puxa, 1, 2, 3, mas assim, sem quebrar essa inspiração, é direto. Uhum. Aí solta. Isso daí também ajuda, porque isso tudo ajuda a aumentar a capacidade pulmonar. Isso para prevenção é bem interessante. Aí depois, os pacientes fazem também, mas a gente vê que nível eles estão, o que eles conseguem fazer, vai adaptando para dificultar ou facilitar o exercício. De abrir e fechar, a gente pode ir levantando os braços e expira, baixando os braços. Repete. Quando fizer as 10 vezes, aí já vai o quê? Respirar e abrir. 10 vezes. 10 Assim, vezes. 10 vezes assim. 3 séries de 10. Então faz 10, 10, 10, 10, 10, 10. 3 vezes de 10 de cada. A respiração, depois a respiração com os braços subindo e descendo, e depois a respiração abrindo e fechando.
Aí pode utilizar, né, o incentivador respiratório que vende nessas casas que vende produtos de saúde, Ortopédicas, essas coisas também? tem. Aí Agora, pode. quem não conseguir, pode substituir esse aparelho por alguma outra coisa em casa? Olha, aí precisa de uma supervisão com um profissional, porque às vezes é perigoso, porque a gente tem que a gente faz como selo d'água, que a gente coloca. Tem uma situação que eu posso sim, que não é tão perigoso, não. Você pega sabe esses copos que vende nas lanchonetes, aqueles copos grandes, descartáveis? 20 Uhum. ou refrigerante grande ou milkshake, aqueles copos grandes. Pois é, você enche aquele copo até a metade de água, pega um canudo e fica soprando, fazendo bolinhas, né? Segura, tenta fazer esse movimento por uns 5 segundos, as bolinhas, né? Aí fica fazendo várias vezes, faz 10 vezes também, porque aí já tem a respiração, já tem a elevação de braço, já tem, né, aqueles 2 exercícios que sobe e desce, que abre e fecha. Aí tem também essa situação. Aí isso é para prevenir. Uhum. O paciente está tratando, o que a gente faz com esses exercícios? A gente vai dificultando, a gente vai incrementando o tempo, a forma de respirar, a forma de conseguir segurar essa inspiração ou expiração. E aí a gente vai adaptando, né? Porque a pessoa primeiro precisa ter essa resistência, conseguir, para depois, né, a gente cobrar um pouco mais para ela ir evoluindo nos exercícios. Esses exercícios de prevenção, se pode fazer uma vez ao dia, 2 vezes ao dia? Pode fazer 2 vezes ao dia ou até 3 vezes ao dia, se a pessoa tiver disponibilidade. Pode fazer, não faz mal algum, muito pelo contrário, traz bastante benefício, principalmente para os idosos, né, que não podem, às vezes, se movimentar tanto, para as pessoas, né, que não podem andar muito. Então, pelo menos isso, como dá para fazer sentadinho, como dá para fazer dessas maneiras, ajuda bastante. Uhum. Tem como a pessoa diferenciar uma falta de ar realmente da Covid? E aí eu já entro no meu ponto, porque como eu trabalho as pessoas com ansiedade, também a ansiedade é falta de ar, né? Então, as pessoas podem produzir falta de ar pela hiperventilação, não está respirando bem. E aí, como é que a pessoa diferencia uma falta de ar de hiperventilação por ansiedade de uma falta de ar da Covid? Olha, isso aí eu posso te responder, porque eu sou uma paciente, eu sofro de ansiedade. E o que ajuda muito, mas que nem todo mundo tem? O autoconhecimento. Isso. Eu acho que nesse momento é bem importante você diferenciar, né, uma falta de ar de uma ansiedade para a do Covid. Como que eu percebo isso? A ansiedade é uma falta de ar que você sente involuntariamente. Você não precisa estar gripado, você não precisa estar com dor de garganta, ela acontece e ponto. Aí depois ela vai passando. A falta de ar do Covid, ela não vem sozinha. Para você sentir falta de ar, você precisa estar com dor de cabeça, você precisa vir de um quadro gripal, né? Porque a falta de ar ela não vai aparecer só.
do Covid, de forma nenhuma. Ela vai vir acompanhada de um quadro gripal, de uma dor de cabeça, de uma febre, de uma tosse, porque a falta de ar, ela já é um fator que acontece com as pessoas que desenvolvem a Covid de uma forma mais grave, né? Mas não é, porque tem muita gente com sintoma leve que está sendo tratada em casa, precisa de muitos cuidados, que eu falo referente a cuidados intensivos, certo? Então, isso daí, a falta de ar, ela nunca vai aparecer, se ela vier sozinha, ela não é do Covid. Se você não tiver gripado, se você não tiver com tosse, com febre, essa falta de ar não vai ser Covid. Tá bom. Jandira, eu te agradeço muito, tá? Porque essas duas orientações foram perfeitas. Eu mesma vou fazer esse exercício, seguramente. Vou pegar o meu marido também para a gente fazer, porque é muito importante nesse momento a gente prevenir, né? Não é uma enfermidade, não é uma doença simples, ainda é algo muito desconhecido. A gente precisa de profissionais como você que esclareçam a população, né? Para que, nesse momento, quanto mais informações nós tivermos de fontes seguras, melhor. Te agradeço muito, porque eu sei que tu está ali na linha de frente, tá? E vocês, assim, parabéns, tá bom? Muito obrigada por estarem aí. E a gente está aqui, os psicólogos estão do outro lado também, para quem precisar, a gente também está ali sustentando vocês, tá bom? Tá bom, obrigada.